Vou até colocar outras coisas sobre isso. O diálogo muda, sai do assunto em si, mas tempo de centro cirúrgico mais prolongado para cirurgia aberta, Sim. Sangue. né? Internação mais prolongada, UTI, sangue. Então, realmente, assim, me faz bastante sentido a robótica crescer muito aí, né? É isso aí. Muito bom. Agora, dos tratamentos, a gente falou de tratamento cirúrgico, você falou também de tratamentos com remédios para bloquear a testosterona. Para aquele paciente muito avançado, é isso. Não Isso aí. uso no paciente que não está avançado. Exatamente. Então, assim, a única forma de tratar com medicamentos o câncer de próstata não é tratar, e sim controlar a doença em pacientes com a doença avançada. Quais são esses remédios? A gente fala dos inibidores da produção de testosterona, porque o grande vilão, né, o grande vilão aí, o grande alimento do câncer de próstata é a testosterona. Isso é um tema importante para até você, numa próxima oportunidade, de discutir, que não é o fato da gente fazer reposição de testosterona, não é o fato da gente ter uma testosterona alta que eu vou ter câncer de próstata, não é nem fator de risco para isso. Mas o paciente que tem um câncer de próstata e ele é avançado, o primeiro alimento dele que ele mais gosta é a testosterona. Aí, ao contrário, quando eu já tenho o diagnóstico, eu preciso fazer o quê? Tirar, deixar ele com fome, né? E eu tiro isso de duas maneiras. Eu faço esse bloqueio, que essa injeção é uma injeção que eu vou eliminar a produção do hormônio, né? E a outra maneira, que você deve ter visto na sua residência, que é o bloqueio cirúrgico. Basicamente, a gente faz o quê? A gente retira o testículo do paciente, que é o grande produtor da testosterona. Então, essa é uma forma, inclusive, muito realizada no Brasil afora, para a gente retirar a testosterona do contexto do câncer de próstata. A gente vai puxar esse assunto, talvez da testosterona, me interessa muito. Inclusive, existe na medicina, você apontou, muitos colegas médicos que ainda colocam ele como um vilão independente de não ter câncer e tudo mais. E legal ouvir isso de você, porque já tem estudos mostrando que a testosterona não causa câncer na maioria dos casos. É isso. Exatamente. Tá, porque está tendo muita reposição de testosterona, e quando eu falo isso não é recreativo, é por necessidade, é outro tema, né? Sim. Mas isso chama atenção. Bem, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Tem mais alguma coisa do câncer de próstata assim que a gente chamar a atenção para o paciente? Eu acho que o mais importante é o rastreio, né, Paulo? Sim, sem dúvida. Eu acho que colocar essa mensagem final de que se a gente tem diagnóstico precoce, a gente tem cura, a gente começa a mudar o jogo. Então eu posso falar a frase assim, câncer de próstata não é para matar. Sim. Até porque em taxas, 90% de chance de cura. Pois bem. Então vou pedir uma gentileza. A gente tem muita coisa para falar. Você está me devendo hiperplasia prostática, vamos falar futuramente de testosterona, vai ter mais coisas aí para vocês. E eu queria então que você deixasse um último recado para o seu paciente, para o nosso ouvinte aqui, para os seus admiradores aí da internet, que é um cara que está lá, sigam o Dr. Paulo por gentileza, porque não é por ele, é um prazer para quem segue. Vocês vão ver, os vídeos são muito esclarecedores. Queria que você deixasse um recado então para a turma. Bom, assim, primeiro de tudo, né, queria agradecer a participação e falar para vocês todos que estão ouvindo que uma iniciativa como essa do Rafael é muito importante, né? Quando a gente começa a falar de saúde na internet, a gente tem que combater aqueles que falam mal, né, os malfeitores, e que trazer informações que são informações importantes e relevantes, porque a gente entende que o paciente bem informado, familiares, quando eles estão com a informação, eles conseguem decidir melhor, né, o caminho que eles querem tomar e os melhores resultados. Então, acho que, primeiro de tudo, faça parte dessa comunidade, espalhe essas notícias, envie esse vídeo para pessoas que você conhece, familiares, amigos, para que eles possam conhecer um pouquinho mais do trabalho aqui do podcast e também da saúde masculina, principalmente relacionada ao câncer de próstata. Então, esse é um recado especialmente aqui para você, mas acho que a mensagem final que fica no final das contas é que eu sempre falo, né? O câncer de próstata tem cura, deixe o preconceito de lado, vá no urologista, não existe radicalidade, você vai conversar com o médico, vai bater um papo legal, ele vai te explicar os prós e contras de cada forma de condução, né? Seja o PSA, exame de toque, toda a avaliação, e isso só vai trazer benefício. Eu não vejo desvantagem nesse sentido. Perfeito. Paulo, o agradecimento é todo da nossa turma aqui, da nossa equipe, meu particularmente. Você está aqui para participar com a gente, trazer tanta informação que eu mesmo
no intervalozinho, eu falei, acho que eu não estou sabendo mais de nada que eu aprendi na faculdade. Muita informação legal e estamos aqui para vocês. A gente fala de saúde, a gente fala da doença, mas a gente fala muito do bem-estar, que eu acho que é o que mais interessa no final das contas. Então já se inscreve aí, espalha o vídeo, como o Dr. Paulo falou, já curte, pode comentar, a gente sempre busca responder todo mundo. Temos nossas redes sociais aí, tão quanto a do Dr. Paulo. Estejam junto da gente sempre e logo, logo mais assunto. Esse homem não vai fugir, não. Pode deixar comigo.